Este programa tem classificação indicativa livre. Entenda como vai funcionar o sistema de cotas da UFPR neste ano. Prefeito eleito de Curitiba fala sobre o planejamento da gestão. Projeto de lei prevê multa para quem jogar bitucas de cigarro no chão. Quem nunca assistiu um capítulo de novela? Uma exposição conta os 60 anos da telenovela brasileira. 100 anos em construção. Conheça a história de um dos símbolos de Curitiba, o prédio histórico da Universidade Federal. O UFPR Notícias começa agora. Olá! A UFPR divulgou como vai funcionar a política de cotas a partir deste ano. Entenda como as vagas serão distribuídas. Além do sistema tradicional de cotas da UFPR, a partir desse ano, a universidade vai aderir à lei do governo federal. A UFPR já reserva 40% das vagas para alunos cotistas. Esse percentual será mantido e subdividido em duas categorias diferentes, para atender a nova lei federal, sem acabar com o modelo interno da universidade. A partir de agora, 60% das vagas de cada curso ficam disponíveis para a concorrência geral. Os outros 40% são reservados para cotas, sendo que 12,5% serão destinadas ao modelo proposto pela lei federal e 27,5% das vagas serão disputadas pelo sistema antigo da UFPR. Só podem concorrer às vagas do novo sistema alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública. 50% dessas vagas são para alunos que comprovarem renda menor que um salário mínimo e meio, o que corresponde a R$ 933. A outra metade pode ser disputada por candidatos com renda maior. Sendo que para cada categoria, 31% das vagas são para pretos, pardos e indígenas. Já o sistema de cotas próprio da UFPR exige que os inscritos tenham estudado em escola pública durante toda a vida, mas não cobra a comprovação da renda. Caso sobrem vagas raciais, serão automaticamente transferidas para as cotas sociais. Se ainda assim os lugares não forem preenchidos, alunos da concorrência geral ocupam o quadro. Uma novidade desse novo sistema é que os alunos que passarem para a segunda fase poderão escolher em qual categoria querem concorrer, seja pelo sistema de cotas da Lei Federal ou pelo sistema da UFPR, ou ainda pela concorrência geral. O problema é que, como esse sistema é inédito, ainda não há perspectiva de qual modelo seja mais favorável ao aluno. Nosso sistema do núcleo de concursos, ele vai entrar no site, vai colocar o seu número de inscrição e seu CPF e ele vai ter uma tela bastante amigável que tem todas as explicações bem detalhadas de cada característica da cota. O Ministério da Educação tem como meta, para daqui a 4 anos, reservar metade das vagas de todas as universidades federais para cotistas. A ideia é valorizar a rede pública de ensino. E acho que hoje nós estamos dando um passo nesse mesmo espírito histórico, de fazer uma política de ação afirmativa, primeiro para as escolas públicas. Isso vai estimular, no período de 10 anos, os alunos da escola pública a estarem cada vez mais motivados a estudarem, a se prepararem para o Enem, a disputarem o acesso nas melhores universidades do Brasil, que as universidades públicas federais têm um grande destaque. 88% são das escolas públicas. Portanto, estabelecer uma cota de 12,5% para a escola pública, em 4 anos 50%, é bastante razoável. E essa política ela vai exigir também, e nós fizemos uma reunião com os reitores, uma política de maior envolvimento das universidades federais com o ensino básico, especialmente com o ensino médio. A primeira fase do vestibular da UFPR acontece neste domingo. Para conferir o ensalamento e saber os documentos e materiais necessários para a prova, acesse o site do Núcleo de Concursos. Boa sorte! Nesta semana, o prefeito eleito de Curitiba e sua vice visitaram a UFPR TV. Gustavo Fruit e Miriam Gonçalves passaram pela estrutura onde são produzidos e gravados os programas da televisão universitária. Eles participaram ainda de uma conversa com o jornalista Mauro Welter sobre os rumos da capital paranaense e adiantaram para a nossa equipe o que os curitibanos podem esperar dos primeiros 6 meses de gestão. Primeiro, a gente entregou para a prefeitura uma série de solicitações com relação à projeção de receitas, orçamento, dívidas
projetos encaminhados, convênios que já estão sendo realizados, obras que serão executadas ou que podem iniciar nos primeiros dias da gestão. Então, com base nessas informações, estabelecer algumas ações de médio e longo prazo. Mas a ideia é fazer uma proposta dos primeiros 100 dias com prioridade ao transporte coletivo e trabalhando muito no primeiro semestre com saúde e segurança. Você sabia que 8 milhões de bitucas de cigarro são jogadas fora por dia em Curitiba? E boa parte delas acaba pelas ruas da cidade. Mas agora um projeto de lei quer multar quem joga as bitucas no chão. Elas estão em todo lugar, na boca dos fumantes e também no chão. As pequenas bitucas de cigarro podem trazer grandes problemas. Se descartadas em qualquer lugar, podem contaminar o solo e entupir bueiros. Mais de 1,5 toneladas de bitucas de cigarro são jogadas todos os dias nas ruas de Curitiba, mas uma lei municipal promete acabar com toda essa sujeira. O projeto de lei foi aprovado no fim do mês passado. Ele prevê que quem não descartar as bitucas em uma lixeira específica será multado em R$ 400. O valor respeita uma lei municipal de 2004, que proíbe jogar lixo em vias públicas. Essa lei já existe de quem joga bitucas no chão. É o mesmo fiscalizador, é a Secretaria do Meio Ambiente, o Guarda Municipal. E a ideia original é que cada cidadão seja um fiscalizador, cada cidadão fiscalize num olhar, numa fala, numa indicação. É mais nessa questão de reeducação mesmo, para que as pessoas comecem a perceber que lugar de lixo não é na rua, mas sim no lugar adequado. O projeto também prevê a reciclagem das bitucas de cigarro, que podem ser transformadas em papel. Os fabricantes e empresas se responsabilizariam por esse trabalho. Nós já temos a indicação de várias empresas que já estão atrás do produto, porque é um produto que dá para fazer reciclagem, tanto de papel quanto de outras utilidades. Nós temos a indicação de associações de moradores que vão poder fazer esse trabalho de reciclagem, já disse as indústrias, mas isso compete à indústria, à comercialização do produto. Eles que vão decidir o que fazer, porque nós estamos pedindo a logística reversa. Então, na logística reversa, nós estamos solicitando que eles façam a coleta e façam a reciclagem. Então, a responsabilidade é do produtor e do comerciante. Apesar de oferecer uma solução para a poluição causada pelas bitucas de cigarro, esse projeto de lei tem causado polêmica por ser de difícil aplicação. Para conversar sobre este assunto, nós recebemos hoje no estúdio a professora de Direito Ambiental na UFPR e integrante da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Karin Kessmayer. Professora, tudo bem? Tudo bom. A gente viu na reportagem anterior a questão da logística reversa, que é mais ou menos como vai funcionar essa lei. Queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre essa questão. Sim. Bom, primeiramente, o projeto de lei que trata justamente do descarte e também da fiscalização do descarte irregular das bitucas aqui no município de Curitiba prevê um instrumento econômico que foi criado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a logística reversa. Quais são as características da logística reversa? Como eu já falei, é um instrumento econômico criado em 2010 que prevê que o fabricante, o importador, o comerciante, enfim, todo aquele que tem um contato com o produto a ser comercializado, desde a importação, fabricação, utilização, enfim, comercialização, será responsável pelo ciclo de vida do produto. Ou seja, aquele que contribui para a comercialização do produto será responsável pela coleta, pelo transporte, pela disponibilização final, destinação final ambientalmente adequada. Isso significa que essas pessoas jurídicas, as empresas, elas se responsabilizarão por todo o ciclo de vida do produto e, preferencialmente, pela reciclagem do produto, inserindo novamente no ciclo de vida. Isso faz com que esse resíduo não seja caracterizado como resíduo sólido urbano, seja caracterizado como um resíduo sólido que vai, na verdade, ser de responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado e não do poder público municipal. E a vereadora coloca a fiscalização como sendo uma responsabilidade de toda a população, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece, né? Como que seria a fiscalização desse projeto de lei? Ele é eficiente? Bom, é uma grande dificuldade dar efetividade ao objetivo desse projeto de lei.
pela seguinte questão. Inicialmente, quando você fala em responsabilidade pela coleta, distribuição, pelo tratamento e disposição final do resíduo, isso já vem ocorrendo com várias categorias de resíduos. Embalagens de agrotóxicos, por exemplo, isso funciona muito bem, porque aquele que utiliza, principalmente o agricultor que utiliza a embalagem de agrotóxico, ele retorna essa embalagem a determinados pontos de coleta e é de responsabilidade do fabricante, do comerciante, realizar o tratamento e a disposição final. Da mesma forma, nós temos também já esse procedimento da logística reversa com pilhas, baterias, que são produtos que você, na verdade, tem a utilização e quando não ocorre mais, ou seja, pelo vencimento ou pelo próprio uso, você consegue dar a destinação final, retornar o produto a um ponto. O problema da bituca é que você fuma e descarta imediatamente. Ou seja, você não consegue guardar as bitucas para encaminhar ao ponto de coleta. Essa é a grande dificuldade. É algo que é de consumo instantâneo, né? Então, inicialmente, transferir isso para a comunidade, para a população, transferir a fiscalização é algo de difícil aplicação, justamente pelo fato de que você vai ter denúncias. Essa pessoa jogou, mas como você vai provar isso? O auto de infração ele deve ser lavrado quando há certeza de quem é o infrator, quando aconteceu, em qual momento aconteceu e onde aconteceu. Então, praticamente você tem uma difusão, né, do que ocorre entre o ato e efetivamente a fiscalização, que vai detectar as bitucas no chão e, enfim, vai responsabilizar a quem. Diferentemente, a gente pode falar em fiscalização de estabelecimentos comerciais, etc., que tem um local onde ocorre, né, o uso do cigarro, o fumo, enfim, a área do fumante e que você encontra dispersado ali as bitucas. Aí você pode detectar que aquela empresa ou até mesmo um órgão público possui uma área de um fumódromo, lá há uma lixeira ou enfim um recipiente adequado para as bitucas e elas estão no chão. Agora imaginem vocês se é um órgão, uma empresa, um órgão público com um prédio na frente de uma rua pública. Como é que você pode realizar o nexo de causalidade entre a bituca que está no chão e, eventualmente, os funcionários ou aquelas pessoas que utilizaram o prédio? Então, é muito difícil ocorrer a fiscalização. A fiscalização para a coleta, para o transporte, para a destinação final, já é mais fácil, né? Quando a empresa se responsabiliza, ela faz a coleta daqueles produtos e dá uma destinação final inadequada, você tem como caracterizar o descarte irregular. Agora, fiscalizar a própria, destinação momentânea é muito difícil. Tá certo, professora. Realmente não é um assunto que se encerra aqui, né? Ainda provavelmente vai causar muita polêmica, mas a gente agradece a sua participação aqui no FPR Muito obrigada. Notícias. Só queria, na verdade, finalizar mencionando que a lei que vai punir os infratores já é uma lei existente, é uma lei de 2004. Então, nós já temos uma lei municipal que pune o descarte irregular de resíduos sólidos, qualquer ele, uma casca de banana, um papel, etc. A multa é de R$400. Então, essa lei já existe, inclusive para as bitucas. Muito obrigada, professora. No próximo bloco, você vai conhecer a história da telenovela no Brasil. E também como surgiu o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná. Há 60 anos, as novelas fazem parte do cotidiano dos brasileiros. Mas por que será que as histórias da telinha atraem tantos telespectadores? Uma exposição mostra um pouco mais sobre essa paixão nacional. Espera! Vamos trocar os bebês. Toda noite, milhões de brasileiros sentam em frente à TV por um motivo: assistir às novelas. Sou noveleiro. E por que o senhor gosta? É hábito do povo brasileiro, né? É hábito do povo brasileiro. Não tem, acho que, o brasileiro que não gosta de uma novela.
Para aproximar ainda mais o público do universo dos folhetins, a exposição 60 anos da telenovela brasileira traz linhas do tempo com as histórias, materiais usados na gravação dos programas, cenários e até os figurinos usados em algumas novelas. Quem não se lembra de personagens como a Viúva Porcina ou das danças características de Caminho das Índias? Essa associação imediata aos personagens mostra quão populares são as novelas. Algumas delas possuem esse poder de encantamento justamente por mostrar o que as pessoas querem ver. A resposta fundamental é a identidade. O público se identifica de uma maneira muito específica com as telenovelas da Globo e com a das 8 em particular, que é sentida como um tema nacional, né? Que você não pode perder, não só porque você individualmente gosta, mas porque você tem a sensação de que todo mundo está vendo aquilo e de que você está participando de um evento coletivo, do qual você não pode ficar de fora. Ao contrário do que muita gente pensa, as novelas fazem tanto sucesso por se aproximarem da realidade das pessoas e pelos laços criados com o telespectador. Quando eu era mais criança, tinha a Selva de Pedra, né, que eu gostaria de ver de novo, que eu falo Os Irmãos Coragem. A novela ela é mais feita pelas pessoas do que ela influencia as pessoas. A novela só tem sucesso porque ela reflete realidades que as pessoas já estão vivendo. Então é mais a arte imita a vida e não o contrário. É exatamente isso. Confira os destaques da Virada Cultural de Curitiba. Neste fim de semana acontece a Virada Cultural de Curitiba e a programação está cheia de eventos de música, teatro, dança e cinema. A atração principal do evento é o show do Calbi Peixoto e Ângela Maria, que acontece no sábado, às 9 horas da noite, no palco Conexões, que fica na Boca Maldita. Os dois músicos já cantam em dupla há 50 anos e se apresentaram na Virada Cultural de São Paulo. Aqui, o repertório será o mesmo que agitou os paulistas. Quem gosta de dança pode conferir as apresentações e oficinas que vão acontecer sábado e domingo na Casa Hoffman, que fica no Largo da Ordem. Também vão ter aulões de dança afrosensorial e de breaking para todos que quiserem participar. O objetivo é fazer todo mundo colocar o corpo em movimento. Os destemidos fãs da sétima arte vão poder conferir a Madrugada Sangrenta, que vai acontecer na Cinemateca de Curitiba. Das 10 horas da noite até as 4 horas da madrugada, filmes de terror vão ser exibidos em sequência. O projeto é uma parceria da Vigor Mortis e da Moro Filmes, que trazem clássicos do horror e também filmes curitibanos. Ao longo deste ano, a UFPR-TV entrevistou pessoas que fazem parte dos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. Na reta final, rumo ao centenário, o UFPR Notícias também resgata a história da universidade através de seus campi aqui em Curitiba. A partir de hoje, todas as semanas você vai acompanhar uma reportagem do especial 100 anos em construção. E na reportagem de hoje você vai descobrir onde foi a primeira sede da UFPR e saber um pouco mais sobre o prédio que virou símbolo da instituição. Acompanhe! Hoje conhece os grandes campi da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, no litoral e em Palotina, mal imagina que a história da universidade começou há quase 100 anos num pequeno sobrado na região central da capital. O sobrado pertencia a um dos barões da erva mate no Paraná, Manuel Miró, e foi alugado por Vitor Ferreira do Amaral em 1913. Após receber adaptações, a antiga residência passou a abrigar os primeiros cursos da então Universidade do Paraná, Ciências Jurídicas e Sociais, Engenharia, Odontologia, Farmácia e Comércio. Ao todo, eram 97 alunos. Mas desde a fundação, os planos já eram maiores. Ainda em 1913 se iniciavam as obras do edifício da Santos Andrade, episódio que rendeu muitas histórias. Na verdade, um dos episódios, um dos muitos episódios interessantes dos inícios da universidade,
diz respeito à assinatura do contrato para a construção do prédio, em que o Nilo Caro e o Vitor Ferreira do Amaral, conversando, tinham dúvidas sobre se teriam verbas, dinheiro para construir o grande prédio. E o Nilo Caro pressionou o Vitor Ferreira do Amaral nesse sentido. Ele dizia, o que o construtor vai fazer se a gente não pagar? Ele não vai desmanchar o prédio. Então assina esse contrato, vamos ver o que acontece. Então teve muito esse aventureirismo nos inícios da universidade também. Após a assinatura do contrato, o governo do estado doou o terreno onde seria construída a nova sede da universidade. O espaço abrigava originalmente o lixão da cidade, que na época tinha cerca de 60 mil habitantes. Apenas um ano após o início das atividades da universidade, fica pronto o imponente edifício que atenderia aos cursos de farmácia, medicina e engenharia. Então, professor, inicialmente, quando esse edifício da Santos Andrade foi construído, era só essa parte da frente aqui, né? Na verdade, quando ele foi feito, ele era um bloco muito semelhante àquele do Palácio da Liberdade, a antiga prefeitura. Era uma planta quadrada com uma torre central e uma cúpula aqui bem verticalizando, bem o centro do edifício. E com o tempo, à medida que os cursos foram tendo mais procura, isso foi um processo muito intenso, construiu-se a sala da Rua 15 para a Escola da Engenharia e aquela ala da Alfredo Bufrem para a Escola de Medicina, que posteriormente, já na década de 50, foram unificadas. Daí o prédio adquiriu essa visual que ele tem hoje. O novo prédio foi palco da primeira manifestação estudantil da universidade. Isso é porque a universidade começou funcionando num sobrado alugado ao Ervateiro Manuel Miró, na Conselheiro Araújo. E com aquilo que a gente falou, os cursos cresceram muito rapidamente. E eles se achavam apertados lá e sabiam que o prédio aqui estava quase pronto e resolveram, por conta própria, fazer mudança. Então, aquelas coisas de estudante, numa grande algazarra, trouxeram pela Rua 15 os móveis para esse prédio, só que o prédio realmente não estava pronto. A direção da universidade achou que não podia realmente começar a funcionar ali e mandou os móveis de volta lá para a Conselheiro Araújo. Os anos passaram e a universidade não parou de crescer. Com todos os anexos prontos, a sede da UFPR passou por várias reformas e adaptações para acompanhar a expansão do ensino. A última grande modificação foi na década de 1950, quando já se iniciavam as construções do Hospital de Clínicas e dos edifícios Dom Pedro I e Dom Pedro II. Apesar das influências modernistas da época, os projetistas optaram por manter o estilo clássico do prédio histórico. Eles tentaram manter a venerabilidade do prédio antigo, não optaram por modernizar, por um estilo que já era presente na década de 50, que era o modernismo, mas alguma coisa que lembrasse todo esse histórico de lutas da universidade para se afirmar como a primeira universidade brasileira e tudo isso. Apelidado de Palácio da Luz em 1916 pelo historiador Romário Martins, o prédio da Santos Andrade é hoje uma referência na cidade de Curitiba e símbolo dos 100 anos da Universidade Federal do Paraná. Isso é alguma coisa assim que a gente nota em todo lugar, sempre, ela foi o símbolo de Curitiba. Onde você quisesse representar Curitiba, ter uma visão que identificasse Curitiba, era o prédio da universidade. Então, em todas as lembranças da cidade, calendários, chaveiros, tudo isso, sempre foi o prédio da universidade que foi escolhido como esse representante da cidade. O FPR Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no nosso site. Você também pode participar enviando suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail. Uma boa semana para você e até sexta-feira que vem. Uma boa semana. Tchau!